Bom dia, hoje é dia 19 de junho e vamos para o nosso devocional do dia, mas antes vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em Atos 2, capítulo 4 e Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 16 e 17. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução do livro Atos dos Apóstolos. Autor e perspectiva do livro. No primeiro versículo do livro de Atos. Bom dia, Alex. Seja bem-vindo. No primeiro versículo do livro de Atos, o autor menciona o fato de que ele já havia escrito um relato anterior sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia que foi recebido em cima. O Evangelho de Lucas, assim como o livro de Atos, é dirigido a um certo Teófilo. Portanto, conclui-se que o livro de Atos também se origina da caneta de Lucas. Já o pai da igreja Irineu menciona que Lucas é o autor do livro de Atos. Vários estudiosos também apontam que o estilo e escolha de palavras em Lucas e Atos são muito semelhantes. No livro de Atos, encontramos duas dicas importantes que são essenciais para determinar o tempo da escrita. Antes de tudo, Lucas menciona o fato que Atos é a sequência do Evangelho de Lucas, escrito por volta de 55 a 60 depois de Cristo, e, portanto, deve ter sido escrito mais tarde. Em segundo lugar, Lucas menciona a prisão de 2 anos de Paulo em Roma no final de Atos. Portanto, o livro seria escrito somente após o final desse período. Geralmente supõe que Paulo veio a Roma por volta de 60 a 61 depois de Cristo. Assim, o mais cedo que o livro de Atos poderia ter sido escrito seria em torno de 63 depois de Cristo. Não pôde ser escrito mais tarde, pois Lucas menciona o resultado do caso de Paulo, o incêndio de Roma e a primeira grande perseguição aos cristãos em 64 depois de Cristo. Alguns estudiosos acreditam que o capítulo 5, versículo 36 e o capítulo 11, versículo 28 são citações ou semelhanças com o trabalho de Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas, já que Joséfo escreveu na última década do primeiro século. O livro de Atos teria sido escrito ainda mais tarde que isso, mas é muito improvável que Lucas tenha copiado de Joséfo e, portanto, essa ideia é mantida por apenas de alguns estudiosos nos dias de hoje. Assunto e propósitos escritos. Como já mencionado, o livro de Atos é a segunda parte de uma obra pela qual o autor deseja dar a uma pessoa importante uma visão geral sobre o início do cristianismo, ou seja, a vida e morte do Redentor e o início da pregação da fé cristã. O título Atos dos Apóstolos não refere muito bem à intenção de Deus que inspirou Lucas a esse relatório. Um título melhor seria Os Atos ou Obras do Espírito Santo, porque ele é o verdadeiro personagem principal do livro. A presença e o trabalho do Espírito Santo são as marcas dominantes do livro de Atos. O livro de Atos também descreve o trabalho de 2 apóstolos, Pedro e Paulo. Pedro é o personagem principal nos primeiros 12 capítulos. Paulo é a partir da segunda parte do capítulo 13. O centro geográfico da primeira parte é Jerusalém, da segunda, Antioquia, onde foi formada a primeira grande assembleia de gentios convertidos. Lucas nunca menciona seu próprio nome, apesar de ter acompanhado Paulo em mais de uma jornada, o que pode ser concluído quando lemos o pronome nós. Na primeira jornada para a Ásia Menor, por volta de 46 a 49 depois de Cristo, Paulo foi acompanhado por Barnabé. Na segunda viagem para a Ásia Menor e para a Grécia, por volta de 51 a 54 depois de Cristo, por Silas. E mais tarde Timóteo se juntou a eles. Em Trode, Lucas se uniu a eles pela primeira vez. Depois ele ficou em Filipos. Quando Paulo voltou a Filipos em sua terceira jornada, por volta de 54 e 58 depois de Cristo. Lucas ainda estava por lá porque agora temos o pronome nós. Agora Lucas acompanha o apóstolo novamente a Jerusalém. Por fim, ele permaneceu àqueles que navegaram com Paulo de Cesareia
até Roma. O livro de Atos é o elo entre os evangelhos e as epístolas. Seu assunto e intenção são bem resumidos pela palavra do Senhor no capítulo 1, versículo 8. Mas receberei o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia e Samaria, e até a última parte da terra. Uma visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 2, que é o capítulo do nosso devocional da manhã. A descida do Espírito Santo. E essa é a introdução do livro Atos dos Apóstolos. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4. Ricas seriam as bênçãos deste dia se todos nós estivéssemos cheios do Espírito Santo. Seria impossível estimar as consequências desse enchimento sagrado da alma. Vida, conforto, luz, pureza, poder, paz e muitas outras bênçãos preciosas são inseparáveis da presença benigna do Espírito. Como óleo sagrado, ele unge a cabeça do cristão, destaca-o para o sacerdócio dos santos e lhe dá graça para executar corretamente o seu ofício. Como a única água verdadeiramente purificadora, ele nos limpa do poder do pecado e nos santifica, operando em nós o querer e o realizar conforme a sua vontade. Como a luz, ele se manifesta a nós primeiro em nosso estado de perdição e agora revela o Senhor Jesus a nós e em nós, e nos guia pela vereda da justiça. Iluminados por seu puro brilho celestial, não estamos mais na escuridão, mas na luz do Senhor. Como fogo, ele nos purifica das impurezas e suas chamas define nossa consagração e define nossa consagrada natureza. O Espírito Santo é a labareda santificadora pela qual nos tornamos capazes de oferecer nossa alma completamente como um sacrifício vivo a Deus. Como orvalho celeste, ele remove nossa aridez e fertiliza a nossa vida. Que ele possa cair sobre nós nessa hora matinal. Tal orvalho matutino será um doce começo para o dia. Como a pomba com asas de amor pacífico, ele paira sobre sua igreja e sobre a alma do cristão como um consolador. Ele dissipa as preocupações e dúvidas que perturbam a paz de seus amados. Ele desce sobre os escolhidos como sobre o Senhor no Jordão e testemunha sua filiação, trabalhando neles um espírito filial pelo qual podemos chamar Abba, Pai. Como o vento, ele traz o sopro de vida aos homens, soprando onde é necessário. Ele executa ações de avivamento pelas quais a criação espiritual é animada e sustentada. Queira Deus que possamos sentir sua presença hoje e em todos os dias. E esse é o nosso devocional da manhã sobre a importância do Espírito Santo em nós, sobre o que aconteceu em Pentecostes, continua hoje, continua descendo em cada um de nós e que ele use a sua vida para isso. Agora vamos ler a introdução do Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, para a gente ler o nosso devocional da noite. Circunstância da escrita. Cantares de Salomão é um dos livros mais peculiares e difíceis do Antigo Testamento. O nome de Deus aparece em algumas versões antigas apenas uma vez em todo o livro, no capítulo 8, versículo 6. O livro não é mencionado no Novo Testamento. A descrição expressiva do amor entre um homem, Salomão, e uma mulher sulamita levou muitos cientistas, especialmente em tempos modernos, a conclusões muito negativas. Alguns duvidam que Salomão seja o autor e que o livro seja uma obra inteira. Até mesmo se perguntou se o livro deveria ter um lugar num cânon das Sagradas Escrituras. No entanto, essas questões nunca surgiram com os judeus. É verdade que a tradição do Talmud diz que Ezequias é o autor do livro, provavelmente porque durante sua época muitas tradições antigas do primeiro período dos reis vieram a ser homenageadas. Como é falado em
2 Crônicas 30, versículo 26. Mas o lugar de Cantares de Salomão, no cânon hebraico do Antigo Testamento, sempre foi a terceira parte principal, que são os escritos do hebraico Ketubim. Aqui o livro pertence aos 5 rolos do hebraico Medigot, para os dias de festas especial, e foi lido no 8º dia da Páscoa. O nome Cantares de Salomão é uma comparação absoluta. Em hebraico significa tanto quanto a mais bela canção. O primeiro versículo já menciona Salomão como autor. Podemos dizer, ao estilo de Salomão, encontramos isso mencionado 7 vezes. Além disso, 3 vezes o título rei. De acordo com 1 Reis, capítulo 4, versículos 32 e 33, Salomão escreveu 1005 canções. Ele tinha um profundo conhecimento da natureza. Apenas essa única canção de Salomão foi preservada. A música menciona 22 nomes de plantas e 15 nomes de animais. Como Salomão reinou por volta de 970 a 931 a.C., a época desse livro teria sido fixada em meados do século X a.C. O Cantares de Salomão tem uma composição uniforme, visto que ao longo do livro as seguintes pessoas aparecem repetidamente: o noivo, a noiva, as filhas de Jerusalém. Refrões semelhantes podem ser encontrados no início e no fim de certos parágrafos. A menção sétupla do nome Salomão também seria um refrão. O objetivo da escrita. Os expositores de Cantares de Salomão têm diversas maneiras de pensar, tanto nos tempos antigos como nos modernos. Alguns acham que o livro está descrevendo o amor do rei Salomão por uma pobre pastorinha. Uma versão dessa opinião diz que a menina já foi prometida a um pastor e permaneceu fiel a ele, apesar da vontade do rei. Outros pensam que o livro é uma coleção de até 30 poemas de amor ou de casamento. Finalmente, há quem pense que a origem se encontra no hinos do culto babilônico de Tamuz, que é idolatria. A pessoa da Sulamita também suscitou muitas suposições, mas todas desejam um firme alicerce escriturístico. Com base nas escrituras, podemos concluir que, embora Salomão tivesse 1000 esposas, seu coração não estava satisfeito. Apenas uma simples pastorinha, foi capaz de dar-lhe o amor e a alegria e a satisfação que, segundo os pensamentos de Deus, deveriam controlar e dominar a relação entre a mulher e o homem. Isso nos leva à questão de qual propósito o Espírito Santo está perseguindo no livro. Lá, novamente, encontramos uma variedade de pensamentos. Os judeus sempre viam uma descrição do amor de Jeová por seu povo Israel. Os pais da igreja interpretaram pelo amor de Cristo por sua igreja no início da cristandade. Uma explicação adicional diz que o livro contém canções que o amor conjugal é glorificado. Não considerando a causa externa, o assunto do livro só pode ser a relação do remanescente judeu fora de Israel com seu rei, o Messias. É claro que a Assembleia de Deus também é uma noiva, mas ela é a noiva, a esposa do Cordeiro. Entre ela e o noivo existe uma relação firme desde o início. Esse relacionamento é baseado na obra de Cristo e na habitação do Espírito Santo. A conclusão externa ocorrerá apenas na ceia das bodas do Cordeiro. Em Cantares de Salomão, entretanto, Salomão como rei é um tipo de Cristo, como o verdadeiro rei da paz. O conteúdo mostra precisamente que a noiva ainda não tem uma comunhão firme com o rei, mas anseia por sua comunhão e amor. O livro contém principalmente diálogos entre o noivo e a noiva. Além de outras pessoas são apresentadas: as filhas de Jerusalém, os vigias da cidade, os irmãos e a irmãzinha da noiva. Mas tudo isso desempenha um papel subordinado. Em primeiro lugar, o amor do noivo é descrito e em seguida o amor crescente da noiva, cujo relacionamento com o noivo se torna firme e mais firme até que finalmente ela goza de seu amor. Este desenvolvimento de amor e confiança, bem como as experiências de amadurecimento, encontram sua expressão nas seguintes palavras da noiva: o meu amado é meu, e eu sou dele, e ele apacenta entre os filhos. Capítulo 2, versículo 16. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, e ele se alimenta entre os filhos. Capítulo 6, versículo 3. Eu sou do meu amado, e seu desejo é para mim. Capítulo 7, versículo 10. Nem preciso dizer que o livro também contém ensinamentos para o crente de hoje, portanto, também pode ser aplicado de forma prática ao relacionamento pessoal do crente individual com o seu Senhor. Peculiaridades: a linguagem de Cantares de Salomão. Com os judeus ortodoxos, encontramos a velha tradição de que homens com menos de 30 anos
não deveria ler Cantares de Salomão. Ao mesmo tempo, os judeus contaram o livro entre os mais sagrados e, portanto, o estimaram muito. Essa atitude também se aplica a nós. Cantares de Salomão é um livro de poesia oriental que é marcado por uma linguagem pitagórica especial. Aqui, essa linguagem pitagórica de amor, cheia de expressões floridas, sentimentais e às vezes muito vivas, mas nenhum oriental, nenhum hebreu considerava esse livro uma descrição de paixão voluptuosa. Tal julgamento estava reservado a uma chamada civilização ocidental cristã, que até meados do século XX tornava tabu tudo que era sexual. A noiva em Cantares de Salomão. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente chamavam o povo de Israel de esposa de Jeová. Jeremias 31, versículo 36, que se tornou infiel e, portanto, foi rejeitada. Por causa da divisão de Israel após a morte de Salomão, dois reinos surgiram. A parte de sul com Jerusalém e a parte norte com Samaria como capital. Esses dois reinos que surgiram do reino materno são chamados de filhas de uma só mãe, em Ezequiel 23. Cantares de Salomão menciona a mãe, bem como a irmã da noiva. Portanto, encontramos duas imagens diferentes de Israel. Por um lado, o retorno de todo Israel a Jeová nos últimos dias é comparado ao restabelecimento de uma esposa infiel. Por outro lado, o remanescente crente de Judá é comparado a uma jovem e bela noiva unida ao rei e o Messias. No livro de Ruth, também a mãe Noemi é retratada como o povo infiel de Israel, enquanto a jovem Ruth, que é casada com Boaz, o ancestral do rei da paz, é comparada ao remanescente judeu crente. Agora isso significa que Cristo tem duas esposas? Que o remanescente crente de seu povo terreno e a esposa celestial a Assembleia? Essa conclusão não se justifica pelas seguintes razões. Diferentes ilustrações sobre relacionamento diverso em épocas totalmente diferentes. Sobre a lei no Antigo Testamento e sobre a graça no Novo Testamento são mencionados. O noivo no Antigo Testamento é Jeová, respectivamente seu ungido, o Messias, enquanto no Novo Testamento é o Cordeiro. Finalmente, a união do Messias e sua noiva terrestre acontece após seu aparecimento na Terra, enquanto o casamento do Cordeiro acontece mais cedo no céu. Visão geral do conteúdo. A gente vai ler sobre o capítulo 2. Cadê? Canção de Salomão, capítulo 2, versículo 8 ao 17. Capítulo 3, do versículo 1 ao 5, em busca do amor. Ministros, diáconos e anciões podem ser todos sábios, mas se a sagrada pomba partir e o espírito de contento entrar, tudo está acabado para nós. Irmãos, nosso sistema não funcionará sem o Espírito de Deus, e fico feliz que não funcione, pois suas paralisações e quebras chamam nossa atenção para o fato de sua ausência. Nosso sistema nunca teve a intenção de promover a glória de padres e pastores, mas foi planejado para educar cristãos viris que não tomarão sua fé em segunda mão. E essa é a introdução do livro Cantares de Salomão, da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. O meu amado é meu, e eu sou dele, e ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Fazei-te semelhante ao gamo ou filho das gazelas sobre os montes escabrosos. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículos 16 e 17. Se há um versículo alegre na Bíblia, certamente esse. O meu amado é meu e eu sou dele. É tão pacífico, tão cheio de segurança, tão transbordante de alegria e contentamento que pode ser sido escrito pela mesma mão que escreveu o Salmo 23. No entanto, embora as perspectivas sejam extremamente justa e adorável, a terra não pode se mostrar superior. Não é uma passagem totalmente iluminada. Há uma nuvem no céu que lança sobre uma sombra sobre a cena. Ouça, antes que refresque o dia e fujam as sombras. Há uma palavra também sobre os montes escabrosos, ou os montes de Beter. E para o nosso amor, qualquer coisa escabrosa é amarga. Amado, este pode ser seu atual estado de espírito. Você não duvida da sua salvação, sabe que Cristo é seu, mas não está se banqueteando com ele. Você entende o seu interesse vital nele. Então não tem nenhuma sombra de dúvidas que você é dele e que ele é seu.
Mas ainda assim, sua mão esquerda não está sobre sua cabeça, nem sua mão direita o abraça? Uma sombra de tristeza está sobre o seu coração, talvez por causa da aflição, certamente por causa da temporária ausência de seu Senhor? Então, ao exclamar, eu sou dele, você é forçado a cair de joelhos e orar. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Onde ele está? Pergunta a alma. E a resposta vem, ele apacenta seu rebanho entre os lírios. Se querem encontrar Cristo, precisamos estar em comunhão com o seu povo. Precisamos alcançar as ordenanças de seus santos, que tenhamos um vislumbre dele esta noite e ceamos com ele também. E esse é o nosso devocional da noite, sobre a importância da gente congregar, sobre a gente ter, de fato, um momento com nossos irmãos, seja no culto, seja em vigílias, seja até no monte, que o pessoal do Legacy está assistindo, vai se reunir hoje, seja assistindo o jogo do Brasil. Então, que você viva a igreja. A gente tem que parar de cair dessa mentira que sozinho a gente é a igreja. Não, a gente é o templo de Cristo. A igreja vem de assembleia. E a assembleia é um conjunto de pessoas. Então, que você viva a igreja, você viva hoje e sempre em comunhão com seus irmãos. Então, amanhã nós voltamos com mais um devocional do dia, que amanhã é dia de batismo e eu estarei servindo. Então, amanhã nós teremos mais um devocional do dia por volta de 9 horas, porque às 8 tem reunião da intercessão. Então, acho que eu vou fazer entre 8, eu vou fazer 9 horas, provavelmente. Então, tenha um bom resto de sexta-feira, um bom jogo do Brasil, se você for assistir, um bom início de final de semana e até o próximo. Tchau, tchau, Alex. Tchau, tchau, Gabriel. Obrigado por terem entrado.